Você sabia que a maioria dos brasileiros em Portugal ganha 1.000 euros por mês? Às vezes até menos que isso. Eu consegui um salário de mais de 2.000 euros por mês no mundo corporativo. E hoje eu vou te contar como é que eu saí de um salário mínimo aqui em Portugal, que na época que eu cheguei era 850 euros por mês, e era isso que eu recebia, para um salário para mais de 2.000 euros. E também vou te dizer o que você precisa fazer e como você se preparar para conseguir atingir esse patamar aqui. Mas antes de tudo, eu preciso passar um pouco de contexto para vocês, a minha chegada aqui em Portugal. Eu cheguei em março de 2024, ou seja, o ano passado. Quando eu saí do Brasil, eu saí com aquele objetivo que a maioria das pessoas saem, né? Mudar de vida. Assim, conquistar coisas que no Brasil ou eu demoraria muitos anos para conquistar ou eu nunca conquistaria. Mas eu não saí do Brasil direto para cá. Eu fui daqui aos Estados Unidos, onde eu passei lá quase um ano. Mas eu acho que esse é um tema para um outro vídeo que eu posso ponderar alguns detalhes sobre a diferença entre morar aqui e morar nos Estados Unidos. Mas quando eu saí do Brasil, eu tinha uma formação. Eu era formado em administração de empresas, eu tinha uma carreira sólida, tinha experiências muito boas no mundo corporativo e eu sabia que isso ia me ajudar de alguma forma. Assim, tudo que a gente faz na vida em algum momento vai te ajudar, cara, independente, assim. E eu sabia que todo esse background ia me ajudar de alguma forma, mas a realidade foi bem diferente quando eu cheguei aqui. Na verdade, quando eu cheguei, eu tinha uma indicação para conseguir um trabalho na restauração, ou seja, então eu sabia que quando eu chegasse aqui eu não ia ficar sem emprego, porque eu acho que quando você decide migrar, você decide ir para outro país, uma das maiores preocupações é isso, é que eu vou trabalhar, mano, eu vou chegar lá e eu vou trabalhar com o quê? Com quem que eu vou falar? Quem são os meus contatos? E eu tive a sorte de chegar aqui já com essa indicação, que era para trabalhar num restaurante. Eu cheguei aqui na semana seguinte, eu fui no restaurante, fiz a entrevista e passei. E foi aí que eu comecei a minha experiência como garçom. E cara, vou ser bem sincero, foi a primeira vez na minha vida que eu trabalhei como garçom. Foi péssimo, porque além de eu receber um salário mínimo, que era 850 euros por mês, assim, eu recebi 850 euros mais as gorjetas, o que arredondava 1.000 euros por mês, assim, às vezes menos, às vezes um pouquinho mais, mas a base era 850 euros por mês, ou seja, se acontecesse um mês em que o restaurante não vendesse nada, eu não ia ter nenhuma gorjeta e esse ia ser o meu salário. E eu vou dizer que foi muito frustrante, muito frustrante mesmo, porque imagina, apesar de eu ter morado nos Estados Unidos e ter vivido essa experiência de ter trabalhos assim, braçais, né, que a gente tem o costume de chamar de subempregos, eu tive experiência, quase um ano de subempregos nos Estados Unidos. E essa foi uma das fases mais difíceis, né, desde que eu cheguei em Portugal, assim, além do salário baixo, que já era uma frustração muito grande, eu vivia numa constante pressão o tempo todo, a todo tempo. Então, assim, mano, foi horrível. Horrível mesmo. Mas eu tinha um objetivo claro. Desde que eu cheguei em Portugal, eu sabia que eu poderia conseguir um emprego no mundo corporativo, né? Trabalhar em grandes empresas. Desde que eu cheguei aqui, foi o que eu fiz. Eu sempre mandei currículo. Desde do dia 1 que eu comecei nesse trabalho no restaurante, eu já mandava currículo, tinha meu LinkedIn atualizado e sabia que eu poderia mais, que era uma questão de tempo até eu atingir um outro nível. E apesar de eu saber que meu currículo era forte, eu sabia da necessidade de adaptar o meu currículo para o método europeu. Não método, mas o modelo europeu. Não é tão diferente, não é um bicho de sete cabeças, mas eu não podia usar o mesmo modelo que eu usava no Brasil para conseguir empregos aqui na Europa. É outro mercado, é completamente diferente. Até as experiências, você precisa tentar adaptar a descrição mesmo das tarefas que você fez, das suas habilidades, do que você fazia, do que você era responsável de um outro jeito para que tente ser o mais claro possível ao mercado europeu, que as suas qualificações podem ser usadas aqui. E o que eu usei foi focar em resultados, coisas que eu fiz nas empresas que eu trabalhei, resultados que eu gerei através das atividades que eu tinha, através das... Estou usando atividades, mas essa não é a palavra, é responsabilidades. As responsabilidades que eu tinha e os resultados que elas geraram para a empresa que eu estava, não para a área, para a empresa, enfim, os resultados que eu tive, para que de alguma forma eles conseguissem mensurar o meu esforço versus o resultado que eu tinha. Não só isso, você tem que usar palavras-chave. Então, qualquer que seja a tua área de atuação, por exemplo, eu trabalho com CRM. Sempre tentei colocar palavras-chave relacionadas a esse mercado e eu tenho muita experiência também no setor farmacêutico. Então, eu sempre tentei usar palavras-chave e textos que fazem coerência e sentido para esse tipo de emprego, para que facilitasse essa minha busca. Mas, como na vida nada é como a gente planeja, né? Eu me deparei com a maior dificuldade de procurar emprego aqui. Eu imaginei que seria essa questão do currículo, adaptar e de fato me candidatar em entrevistas, mas não.
A maior dificuldade, não só aqui em Portugal, mas em qualquer lugar do mundo, e isso eu posso dizer baseado na minha experiência em morar nos Estados Unidos, é que documentação. Cara, se você muda de país e você quer ter um emprego bom, você precisa minimamente ter os documentos necessários para que a empresa te contrate. Quando eu cheguei, eu não tinha. Por acaso, quando eu cheguei aqui, eu dei entrada num documento que se chamava Manifestação de Interesse. É um documento que hoje não existe mais, ou seja, se você chegar em Portugal, você não pode se aplicar a isso. Ele já foi meio que extinto. Mas quando eu cheguei, eu tinha isso. Grosso modo dizendo, é meio que você chegar no país e você dizer ao país que você tem o interesse em continuar morando aqui, você tem o interesse em residir no país. Foi o que eu fiz. Só que para você fazer esse documento aqui, você precisava ter um contrato de trabalho. Eu dei muita sorte em chegar aqui já com essa indicação também, que era na época do restaurante. Então, eu cheguei, fui contratado, consegui um contrato de trabalho e com esse contrato de trabalho em mãos eu dei entrada nesse documento. O que é ótimo, porque se você não tem nada, eu não ia conseguir nenhum emprego aqui, nenhum mesmo. É muito difícil você conseguir. Mentira, você consegue, mas não vai conseguir nenhum emprego bom. Né? Vou corrigir minha frase. Você consegue emprego, o que você não vai conseguir é emprego bom. E eu consegui um emprego ok. Assim, reclamei desse meu trabalho no restaurante, mas, porra, existem empregos muito piores, assim. Tem coisas muito mais difíceis de se fazer. E foi a partir daí que eu fui reparando que a manifestação de interesse não era suficiente. E que a maioria das grandes empresas, empresas renomadas, elas só contratam se você tem algum tipo de título de residência. Ou seja, você já tem que residir no país há um tempo. Isso significa que para você conseguir um bom emprego, você precisa estar no país há um bom tempo. Significa que eu teria que passar mais tempo no restaurante para que eu conseguisse um emprego melhor. Eu confesso que, mano, isso foi corroendo minha cabeça. A pressão constante que eu sofria de um trabalho teoricamente fácil, relativamente fácil. Eu não desisti, mano. Eu continuei mandando currículo. E daí o que eu tive que fazer foi começar a filtrar empresas que estariam dispostas a contratar apenas com a manifestação de interesse. A partir daí foi quando eu comecei a conseguir mais contatos. Recebia mais e-mails, mais telefonemas, perguntando um pouquinho sobre mim. Sabe aquela fase que o RH te liga só para fazer uma pré-seleção, para saber se você realmente é para aquela vaga ou não? Eu comecei a receber mais contatos como esse. O que antes, durante as buscas, não acontecia tanto, porque eu realmente não tinha os documentos necessários e a empresa não ia me contratar. E depois que eu comecei a fazer esses filtros, apareceram os contatos e eu recebi uma ligação que é a empresa que eu tô hoje. É uma empresa da indústria farmacêutica. Aqui em Portugal, uma empresa 100% portuguesa. O processo foi muito rápido. Eu fiz 2 fases, uma com o RH e uma com o meu chefe direto. E foi assim, mil maravilhas. Eu digo mil maravilhas porque o processo foi muito rápido, mano. Assim, eu fiquei 4 meses procurando intensamente, mandando muito currículo, assim. Teve época que eu não fazia outra coisa a não ser chegar em casa, abrir meu LinkedIn e ficar lá, mano, mandando currículo, procurando vagas e vagas e vagas. E é claro, né, sempre mantendo esse filtro. Mas o processo, quando apareceu e eu recebi a ligação, mas o processo foi muito rápido. Em 2 semanas eu fui contratado. Mas a realidade do mercado em Portugal, ela é dura, assim dizendo, porque é muito difícil você ter um salário acima de 1.500. A média do salário em Portugal, e eu não estou dizendo só dos brasileiros, eu estou dizendo da média, é 1.500 euros. Então você receber acima de 1.500 euros mano, um parto. É muito difícil disso acontecer. Porque para a empresa te pagar mais do que 1.500, ela precisa pagar muito mais pro governo. Enfim, é uma questão mais política ali que não vale a pena entrar no detalhe. Ou seja, você ter um salário na média de 1.500 é muito difícil, principalmente se você vier sem qualificação e sem preparo. E quando eu digo preparo, você precisa ter uma experiência no Brasil, independente de qual hora seja, você precisa ter trabalhado antes e você precisa de alguma forma conseguir converter isso no seu currículo aqui, para que você consiga um bom emprego. E eu preciso ser bem sincero e honesto, eu só consegui chegar nesse salário que eu tenho hoje porque eu tenho uma experiência muito grande no Brasil. Eu sempre trabalhei em empresas grandes, algumas médias, mas eu sempre trabalhei em empresas, o que somou muito, como eu disse anteriormente, em algum momento. Eu sabia que isso ia me ajudar, foi por isso que eu consegui esse patamar que eu consegui hoje. Mas eu quero deixar uma coisa bem clara, o que eu tenho aqui não é sorte, mano, é estratégia, adaptação e persistência. Se você se planejar bem, tem como sim mudar de vida em Portugal. E eu tô dizendo isso porque eu já cansei de ouvir de brasileiros, não só brasileiros, portugueses, todas as pessoas, um monte de gente, dizendo que, mas Portugal não é lugar pra você ganhar dinheiro. Você que veio dos Estados Unidos, você tá maluco. E eu concordo, mano. Essa é a realidade. Se você for tentar manter um subemprego, igual nos Estados Unidos, qual que é a grande diferença? Nos Estados Unidos, um subemprego você tira um salário alto. Aqui, um subemprego você vai ganhar o mínimo
para menos. Então, realmente, se você vier aqui para trabalhar num subemprego, não vai mudar de vida mesmo. E por último, mas não menos importante, se você está querendo vir para Portugal, aqui estão algumas dicas que funcionaram para mim e que você pode se planejar para conseguir chegar aqui já com um patamar diferente. Primeiro, ajuste seu currículo para o mercado europeu. Coloque de alguma forma como suas tarefas e suas responsabilidades conseguiram resultar em algo concreto. Segundo, seja persistente, mano, porque apesar de eu ser qualificado, eu passei 4, 5 meses até de fato ingressar em alguma coisa boa aqui. Então, quando você chegar, se você não conseguir um emprego bom de primeira, mantenha a persistência e continue mandando currículo. Terceiro, e eu acho que essa é uma das mais importantes, é filtrar empresas que estão dispostas a contratar você com a documentação que você tem. Então, ou seja, se você está chegando em Portugal hoje, provavelmente você já vai chegar com visto de trabalho, alguma coisa assim, porque até onde eu sei são as únicas possibilidades que existem. Então, na sua busca de emprego, você precisa filtrar empresas que te contratem assim. Como é que eu vou saber se a empresa contrata assim? Entre em contato, mano. Entre em contato com o RH, tenta ligar na empresa, tenta falar com pessoas, porque se você não se movimentar, você não vai conseguir fazer esse filtro e você vai só mandar currículo para empresas que vão só pegar a sua candidatura e jogar para quarto. Essa é uma coisa que eu não falei durante o vídeo, mas não só para Portugal, não só para o Brasil, não só para qualquer lugar do mundo, aprenda inglês, né? Se você não tem inglês, você vai estar abaixo de muita gente, porque o inglês ele abre portas e ele abre mesmo, assim. O inglês, mano, hoje em dia, pra você trabalhar em empresa, é tipo Excel. Você tem que saber Excel e você tem que saber inglês. Não tô falando que você tem que ser fluente, você tem que minimamente conseguir entender e passar alguma mensagem, principalmente dentro do mundo corporativo. Sair do Brasil foi muito desafiador, mano. Apesar de eu estar decidido que eu queria isso, que eu queria sair do Brasil, que eu queria tentar algo fora, foi uma decisão muito difícil porque eu de fato tinha uma vida confortável. E foi algo bem desafiador, e tem sido desafiador até agora, mas também é o que mais me fez crescer na minha vida. De tudo que eu já vivi, é o que mais me fez crescer, foi ter saído do Brasil. E é algo que eu comento pra todo mundo. E assim, Portugal não é um mar de rosas. Muito pelo contrário, eu até entendo a fama que Portugal tem de não ter emprego ou de ser ruim, mas com planejamento e estratégia você pode sim ter uma vida boa aqui e conquistar muitas coisas. E eu quero mostrar essa realidade de quem tá nessa vida, de morar fora do Brasil, de tentar conquistar as coisas, de altos e baixos, o que acontece muito na vida do imigrante, e compartilhar com vocês tudo que eu puder e dar dicas sobre tudo que eu puder. Então se você pensa em sair do Brasil, pensa em melhorar de vida, se inscreve no canal aí, comenta aqui embaixo o que você acha sobre a vida em Portugal. Se você já mora em Portugal, me diz como que está sendo a sua experiência. Se você quer vir pra cá, comenta aí alguma dúvida que você tem que eu possa tentar ajudar de alguma forma. Então é isso, galera. Eu acho que falei a maioria das coisas que eu queria dizer e tamo junto.